Vence o Fluminense com verde de esperança, pois quem espera sempre alcança. Acredito que todos os tricolores estão loucos da cabeça, mas se tem uma frase de alguma música que envolva o Fluminense, no caso dessa música, é o hino. O hino traduz um pouco, na minha visão, melhor do que as outras, essa vitória, essa classificação contra a Inter de Milão. Fluminense que avança às quartas e agora espera o vencedor entre Manchester City e Al Hilal, ainda hoje, pela noite. E aí a gente já vai ter a chave do Fluminense contra um desses dois para encarar na semifinal ou Palmeiras ou Chelsea e vice-versa, né? Palmeiras e Chelsea esperando Fluminense e ou Manchester City ou Al Hilal. A gente pode ter então um confronto brasileiro na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Sobre esse avanço, um aspecto geral, se tratando de clubes brasileiros, comentei na derrota, eliminação do Flamengo de ontem, que o maior pontuador brasileiro da fase de grupos saiu, né? Pouquíssimos times fizeram 7 pontos, o Flamengo foi um desses, o único brasileiro. E o Botafogo, né? O segundo melhor brasileiro na fase de grupos, os dois se mandaram. Fluminense e Palmeiras, que passaram sem perder, mas com 5 pontos cada, fazendo as piores campanhas entre os brasileiros, acabaram batendo nas quartas. Por ironia ou não, né? Quem menos pontuou entre os clubes brasileiros na fase de grupos conseguiu a classificação para a próxima fase do mata-mata, restando apenas, né, se a gente tratar aqui como eu venho tratando nos vídeos do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, os clubes brasileiros, restam 2 dos 4, todos avançaram para o mata-mata, apenas 2 restam agora, e quem sabe a gente não vai conseguindo, né, mais e mais feitos para a nossa história. O estádio hoje estava vazio, né, falando agora do jogo, o estádio estava meio vazio, maior parte da torcida do Fluminense, de fato não vi nenhum bolo de torcedores do Inter como tinha do Fluminense, óbvio que tinha torcedores da Inter espalhados, né, pelo estádio, mas um bolo, aquele grupo que você identifica, pô, esse lado é desse, esse lado é daquele. Eu só vi o lado do Fluminense, do outro não tinha ninguém, tava meio que mesclado o resto do estádio, né, para ver esse Fluminense 1, Inter 0, com o Fluminense que abriu o placar com 3 minutos de jogo, cara. O Martinelli ganhando o duelo, o Fluminense num ataque vertical rápido de muita movimentação, com o Arias sendo esse, digamos que, escape diferente, né? Em um toque ele conseguiu desmontar um pouco da Inter, o Fluminense conseguiu avançar com o Martinelli ganhando o duelo, com o próprio Arias chegando no fundo para cruzar e com desvio, né? Se não me engano foi do Bastoni, desvio crucial para a bola chegar no cano como chegou, né? Perfeita para ele só dar essa testada para baixo, que passa inclusive por debaixo das pernas de Yann Sommer, herói na semifinal da Champions contra o Barcelona, tomando esse gol do Cano aí, que finalizou muito bem, né, cara? O Cano na frente do gol, e inclusive deve ter sido até uma vitória pessoal, né? Ele jogando contra um oponente de seleção, o Cano que não é convocado, mas se especulou muito na melhor fase dele no Fluminense, essa convocação, quando o Lautaro, que ainda é o titular da seleção argentina, vinha, né, nesse recorte aí de artilharia, mas o Cano para ser uma opção. Vai no jogo, no confronto entre os dois, quem decide é o Germancano, é quem joga no futebol brasileiro. E o Lautaro saiu, inclusive, bem abalado, assim como toda a Inter, tá? A Inter se irritou, o Fluminense soube usar isso muito bem, o próprio Renato Gaúcho no lance com o Mkhitaryan. Imagine, eu tô falando aqui de Mkhitaryan, Armênia, Fluminense, Renato Gaúcho, personagem histórico do nosso futebol, em um jogo, né? Não são contextos diferentes, é um jogo e um lance específico em que o Mkhitaryan ia pegar a bola para bater o lateral, o Renato vai lá, chuta, já começa a esquentar os caras, e aí tem bolinho, né? Você não vê muito disso, né, em confrontos, pelo menos nesse Mundial, entre europeus, né, com o futebol brasileiro, com essa malícia. No próprio Inter e River Plate na fase de grupos, o River trouxe esse calor para a partida também. Hoje foi a vez do Fluminense de não só usar isso, de não só, né, saber fazer o seu jogo, irritando a Inter, entrando na mente dos caras. E acabei de citar o Renato Gaúcho, saindo um pouco do jogo para depois a gente voltar. Impressionante a quantidade de torcedores do Grêmio nos jogos do Fluminense. Hoje, mais uma vez,
logo após o primeiro gol, né, a câmera da transmissão geral, ela foca em 2 ou 3 torcedores do Grêmio ali que estavam, com certeza, por conta do Renato Gaúcho, né? E quase que caiu aqui a brincadeira, que mais uma vez estou gravando em outro lugar, dessa vez até sem microfone, e aí qualquer toquezinho aqui o tripé pode cair, como caiu ontem. Mas, né, seguimos nesses pós aqui do Mundial. Inclusive, não me apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares. Se inscreva no Recanto Esportivo. Deixa o like, compartilha com teu amigo, tua amiga. Estamos aqui, neste Mundial, especificamente, trazendo todos os pós de brasileiros e tudo que eu consigo trazer aqui para vocês do futebol brasileiro nessa Copa do Mundo de Clubes, para depois a gente desenvolver ainda mais o Recanto dos Esportes, que já tem seus quase 2.500, então fortaleça, vamos chegar nessa marca, por que não nesse vídeo? E é isso. Agora, voltando para a partida, o Fluminense, posso até citar números para exemplificar o que eu quero falar, 16 chutes da Internazionale, 11 do Fluminense, 4 chutes no gol de cada, apesar da Inter ter tido mais chutes no jogo, chutes no gol, 4 de cada, iguais nesse quesito. Posse de bola muito mais da Inter e passes muito mais da Inter, 68% de posse, 504 passes trocados contra 239. E eu te pergunto, vocês perceberam que essa diferença foi tão grande assim? Porque o Fluminense parecia a todo instante saber lidar com o resultado, saber lidar com a vantagem, saber lidar com o mérito de ter feito 1-0 logo cedo. Não se propunha a sair tanto, né, mas tinha sempre que conseguir ataques diretos, rápidos, assim saiu o gol. Né? E uma Inter que não trabalhava de forma tão vertical quanto o Fluminense essa bola. Teve chances, o Di Marco no final batendo no travessão, o Fábio foi muito bem, teve defesas importantes no primeiro e no segundo tempo. Tá? Fábio, 43 anos, importante mais uma vez para o Fluminense. Thiago Silva, 41, tá na hora, já passou. Hoje talvez tenha sido o jogo para falar, cara, embate de alto nível, o Thiago Silva estava lá, com 41 anos. E o debate Thiago Silva e Seleção Brasileira tem que estar na mesa há muito tempo. Hoje talvez tenha sido uma grande resposta do próprio Thiago Silva para quem ainda duvida, né, só pela idade, que ele possa ter uma vaga como titular. Renato Gaúcho, né, voltando ao tema Renato Gaúcho, dentro do jogo do Fluminense, entrando com 3 zagueiros, coisa que não costuma, né, fazer, principalmente nesse Fluminense. Não me recordo se já tinha feito, se você for tricolor ou souber dessa informação, deixa aqui nos comentários. Mas ele entra com o Ignacio, que faz uma partidaça, o Freitas e o Thiago Silva sendo esse zagueiro da sobra, né? Esse zagueiro que corrige esses erros, e se tratando de Thiago Silva, a leitura é impecável. O Fluminense que se defendeu muito bem, né? Teve vários cortes importantes, rebatidas. É um Fluminense que foi muito bem, positivo nos duelos, né? Conseguindo se impor, não só fisicamente, mas também no quesito que comentei há pouco, de entrar na mente dos caras, de irritar os italianos que queriam a classificação. Além de tudo, é uma premiação de 72 milhões de reais para quem avança às quartas e uma vaga numa quartas de Copa do Mundo de clubes em que você deve encarar o Manchester City ou o Al Hilal e que você na final pode pegar um Bayern, um PSG. Enfim, é um campeonato muito grande, né, para você se contentar em ir e passar da fase de grupos e tá tudo certo. Não, a Inter queria sim a classificação, mas acontece que o Fluminense foi muito bem, foi muito interessante. Individualmente, não posso deixar de comentar também do senhor Arias, importante no primeiro gol, importante para desafogar o Fluminense, tanto nesse lapso diferente de um toque, ele conseguir desconcertar, né, o jogador da Inter e dar mais campo, mais espaço ao próximo jogador do Fluminense que vai ficar com a bola, tanto com a própria bola, né, finalizando. O cara finaliza muito bem, às vezes nem chuta tão forte, obrigou o Sommer a fazer uma defesaça. O Fluminense teve um 2-0 anulado, teve chances, né, antes de fazer o 2-0 concreto no final com o Hércules, que matou a partida ali, já estava no final dos acréscimos. E merecido, né? Merecido. Citei todos os números aqui da partida, os principais, melhor dizendo, e eu não vi essa superioridade da Inter. Tanto que o Fluminense vai lá no placar e mostra que, de fato, não foi bem assim, né? Os números estão lá, mas a partida do Fluminense foi muito consciente durante todo o jogo, conseguindo, sabendo lidar com a vantagem, sabendo administrar, e no final, concretizando com uma alteração, né, do Renato, que colocou o Everaldo, colocou o Thiago Santos, o Hércules e o Lima, os 4,
né? Foram só 4 que entraram, participaram bem do jogo, né? O próprio Everaldo dá uma invertida muito boa, o Thiago Santos muito participativo com a bola, né? Sabendo, inclusive, levar ela para os espaços, não tinha opção de passe, corre para frente com ela para ganhar mais tempo. O Hércules fazendo gol e o Lima também tocando bastante na bola depois que entrou. Um Fluminense que morreu esgotadíssimo fisicamente, jogadores com 70 minutos, o Martinelli não conseguiram correr direito por cãibra, mas, né, classificado, isso que importa. O Fluminense foi muito competente e, para fechar, acho que tá dentro disso, né? O Flamengo ontem acabou eliminado pro Bayern e aí todo mundo já tava no discurso, tá vendo que é elite europeia, né? Não dá pra gente competir. Cara, isso não é uma resposta. Tanto a vitória do Fluminense quanto a derrota do Flamengo. Trouxe isso aqui nos pós-jogos de antes também, que não é sobre um campeonato ser melhor do que o outro, é sobre dá pra competir. E dá pra competir você vai perder um, você vai ganhar outro, como é um jogo de mata-mata, perdeu tá fora, ganhou tá dentro. Tem dessas. O Flamengo poderia ter avançado, mas o Bayern foi competente para isso, né? É um time do auge, mais auge possível, né? Auge, falo técnico, individual, talvez taticamente desse pelotão da frente da Europa o Bayern esteja um pouco abaixo, mas a própria Inter, finalista de Champions, né? Por mais que esteja enfraquecida no momento, não vejo um time tão ruim assim não, tá? Como muitos estão pintando aí, talvez até para desmerecer a vitória do Fluminense. Cara, a Inter fez uma fase de grupos muito forte, né? Fez uma fase de grupos competente e, apesar de tudo, tava sentindo esse gostinho de ia dar Brasil hoje. E deu. Fluminense 2-0, com muitos méritos, avança e aguarda agora Manchester City ou Al Hilal nas quartas de final. Deixa aqui nos comentários o que você achou da partida. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares. Deixa o like, se inscreve, compartilha com teu amigo, tua amiga. Recanto Esportivo aqui no Mundial de Clubes, sempre com pós-jogos dos clubes brasileiros. Fui e até a próxima. Parabéns aos tricolores.